Bom dia, alunos segundo médio técnico, sejam bem-vindos. Hoje, correção do módulo 10, mudança de estado 2. Estamos na página 117. Para as questões 1 a 4, nós vamos ter análise desse diagrama de fases. Podemos conhecer melhor uma substância por meio do seu diagrama de fases, que são curvas que delimitam as regiões correspondentes às fases sólidas, líquida e gasosa da substância. A figura abaixo mostra o diagrama de fases da água, líquido vital aos seres vivos, que o estudante universalmente. O gráfico apresentado não foi feito em escala correta. O que nós temos aqui? No eixo Y, no eixo vertical das ordenadas, nós temos a pressão em milímetros de mercúrio. E no eixo X, no eixo horizontal, o eixo das abscissas, nós temos a temperatura em graus Celsius. Ok? Analise o diagrama de fase mostrado e assinale as afirmativas verdadeiro ou falso. Justifique suas respostas na base das informações do diagrama apresentado. Vamos lá, segundo gráfico. Sob a pressão de 4,58 milímetros de mercúrio, aqui nesse ponto exatamente, a temperatura de 1/100º de grau Celsius, aqui ó, a coexistência das três fases da água em equilíbrio sólida, líquido e gasoso. Esse ponto é um ponto chamado ponto triplo da água, conforme vocês leram na apostila. Isso é verdadeiro. Justificativa, gente. A pressão de 4,58 milímetros de mercúrio e a temperatura de 1/100º de grau Celsius corresponde a um ponto T, chamado ponto triplo do sistema, no qual podemos encontrar a água nos estados sólidos, que é gelo, líquido, água, e gasoso, vapor de água em equilíbrio. Então ela é verdadeira, ponto triplo. Na página 118, número 2. A curva AT do diagrama é a curva da sublimação, cujos pontos representam os estados de equilíbrio entre as fases sólidas e líquida. Sublimação e ressublimação, passar do estado sólido para o estado gasoso, tá? E do gasoso para o sólido. Verdadeiro ou falso? Isso é falso. Qual a justificativa? No gráfico, gente, a curva AT é a curva da sublimação. No entanto, essa curva separa as regiões do sólido e vapor. Curva que separa o sólido e líquido é a curva TB, como viram no gráfico. Terceiro, a pressão de 2,51 milímetros de mercúrio e a temperatura ambiente de 20 graus Celsius, o diagrama mostra que a água está no solo, no estado de vapor. Verdadeiro, né? Procurando no gráfico, gente, o ponto correspondente à pressão de 2,51 milímetros de mercúrio, tá? E a temperatura de 20 graus Celsius, observamos que esse ponto está na região de vapor. Questão 4. A curva TB do diagrama mostra a fusão e é facilitada pelo aumento da sua pressão. Isso é verdadeiro. Justificativa. A curva TB, que corresponde à passagem sólido-líquido, que é a fusão, ou líquido-sólido, solidificação, mostra que o aumento da pressão corresponde a uma diminuição na temperatura de fusão, solidificação. Portanto, o aumento da pressão facilita a fusão da substância, no caso da água. Na página 119, exercício número 5. Considere os trechos abaixo uma pergunta de uma leitora ao químico Robert Hooke. É a resposta desse. Pergunta: meu marido, minha filha e eu vamos voltar a La Paz, Bolívia, para adotar um outro bebê. Por causa da altitude elevada, a água fervente pode levar horas para cozinhar as coisas. Há alguma regra geral a respeito de quanto tempo leva para cozinhar alguma coisa em altitudes diversas? E ferver mamadeiras a essa altitude mata os micróbios? Então, La Paz, aqui
alguns utensílios domésticos, esterilizador, Monte Everest, a quase 9.000 metros de altitude. A resposta do cientista, né, no caso aqui, o Robert Hooke. A altitude de La Paz vai de 3.250 metros a 4.000 metros acima do nível do mar. Então, a 4.000 metros, a água vai ferver a 86 graus Celsius, temperatura acima de 74, que são consideradas justificativas suficientes para matar a maior parte dos micróbios. Essa é a fonte. Na letra A, com base nas informações contidas no texto, e considerando-se que no nível do mar, tá, a água pura entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius, quando a variação da temperatura de ebulição da água a uma altitude de 300 metros acima do mar, o que vai acontecer? Então, vou pegar um espaço aqui para a letra A. Vou deixar aqui mais ou menos no meio, assim eu respondo a letra B aqui em cima. Letra A. Nós temos, gente, pelo enunciado, a 4.000 metros de altitude, tá? Máximo de La Paz, temperatura varia de 100 graus Celsius, tá, a 86 graus Celsius. A 300 metros acima do nível do mar, vou encontrar uma variação de temperatura em graus Celsius. Fazendo a regrinha de 3 aqui, eu vou ter que a variação de temperatura em graus Celsius vai ficar os 300, que multiplica a diferença entre 100 e 86, que é 14, que divide os 4.000. Então, essa variação de temperatura em graus Celsius vai dar aproximadamente 1,05 graus Celsius. Muito pouquinho, né, gente? Letra B. Estime a partir de qual altitude a esterilização da mamadeira fica comprometida. Então, lembrar, gente, no enunciado, para cada 300 metros ocorre uma diminuição de cerca de aproximadamente 1 grau Celsius na temperatura de ebulição da água. Então, a letra B. Lembrando que 1 grau Celsius corresponde aos 300 metros aproximadamente. Segundo o Robert Hooke, a temperatura de 100 graus Celsius, menos 74, é suficiente para que haja a esterilização das bactérias. Então, para a altura em metros. Faz uma regra de 3. A altura vai ficar 100 menos 20, 100 menos 74 dá 26, que multiplica os 300, dividido por 1. Então, essa altura aqui vai dar 7.800 metros. Ok? Lembrando, a letra B, gente, justifica pela letra A. Para cada 300 metros ocorre uma diminuição de cerca de 1 grau, né? 1 grau e 5 centésimos, né? 1 inteiro e 5 centésimos de graus Celsius, na temperatura da ebulição da água. Finalizando na página 120, os exercícios 6 e 7, que encerra esse módulo 10. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente, temperatura média, a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem se explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Qual a alternativa? Lembrando, gente, que quando durante o processo de ebulição a água recebe calor e sua temperatura permanece constante, fica evidenciado a falha do modelo apresentado em que a temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Isso é representado na letra A. Vou repetir.
quando, durante o processo de ebulição, a água recebe calor e sua temperatura permanece constante, ficando evidenciado a falha do modelo apresentado em que a temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Isso está justificado na letra A. Sétimo, a água apresenta propriedades físico-químicas que colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas biologicamente muito importantes. Por exemplo, o elevado valor de calor latente de vaporização. O calor latente é aquela substância, ao qual classifica, a substância na mudança do seu estado. Calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição por unidade de massa para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água é igual a 540 calorias por grama. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de... Lembrando, como nós vimos no texto, o elevado calor latente específico da vaporização da água é um regulador térmico para organismos vivos, como por exemplo, quando o suor se evapora, é retirado o calor do nosso corpo, melhorando a sensação térmica. Isso é representado na letra B. Ok? Lembre-se do TC, forte abraço, até a próxima aula.